Comece a declarar que os céus venham se abrindo e que a glória do Senhor venha descendo neste lugar. Então leva um clamor diante do Senhor agora. Oh Senhor, nós declaramos céus abertos neste lugar. Céus abertos sobre as nossas vidas, Deus. Oh Pai, que o Senhor venha abrir o céu sobre nós. Deus, és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sim, Pai, nós te desejamos. Desejo então a presença do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, que os céus sejam abertos, que a tua glória venha sendo derramada sobre as nossas vidas. E sou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado eu sou. Levante suas mãos e declare: sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Declare: sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh Pai, nós te desejamos. Erga suas mãos agora, como um ato profético. Comece a clamar para que os céus venham se abrir sobre a sua vida, para que onde há céu fechado venha se abrir. Que se o céu está fechado na sua casa, ele vai se abrir. Que se o céu está fechado na sua célula, ele irá se abrir. Então levante um clamor diante da presença do Senhor. Levante um clamor diante da presença do Senhor. Que se abram os céus, o teu reino vem, a nossa fé está. Que se abram os céus, o teu reino vem, a nossa fé está.
Amados, quantos estão felizes com o Senhor aí? Amém. Sabe, Deus é bom, não é? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, Deus tem falado conosco, Deus tem ministrado nossos corações, nós temos orado ao Senhor, nós temos buscado a presença do Senhor, e o Senhor quer fazer grandes coisas em nossas vidas, e através de nossas vidas nós sabemos disso. Eu tenho um sonho, eu não sei se você sonha, mas eu tenho um sonho. Meu sonho para esse tempo é estabelecer uma igreja forte nessa cidade aqui. Posso ouvir um amém por isso? Amém. É uma igreja forte, é uma igreja que é relevante, uma igreja que, sabe, conquiste pessoas para o reino de Deus, conquiste pessoas que vão estar na glória com o Senhor. É por isso desse projeto. Nós estamos rumo aos 1000, amém, queridos? Amém. Hoje nós somos por volta de 700 pessoas, beirando 700 pessoas aqui na igreja, entre os dois cultos, né? Mas nós queremos ir para um lugar maior, um espaço maior, onde a gente possa reunir toda a igreja junto. Sabe, eu estou ansioso por esse dia, onde nós possamos colocar os jovens, adolescentes, junto com os adultos, todos num culto só, e fazemos um culto abençoado. Quantos esperam por isso também? Eu creio, está próximo esse tempo aí. Sabe, às vezes eu vejo que se a gente fizesse isso, seria uma conexão melhor. Vou explicar, vou dar um exemplo para você. Ontem eu fui num casamento, e eu senti falta de muitos adultos lá, não é? E é um rapaz aqui da igreja que os irmãos conhecem. Eu fiquei pensando, por que será que faltou tanto, ou não tem tanto adulto? Talvez porque o garoto não convidou, só por isso. E se não convidou é porque não percebeu essa questão da afinidade e tal. Eu fico pensando, se a gente estivesse todos juntos, todos os domingos juntos, essa afinidade seria mais próxima, com certeza, né? Você poderia, de repente, orar com um adolescente, com um jovem, abençoar como o mais velho aqui. Sabe, esses momentos são bons para nós, mas, infelizmente, por enquanto, não conseguimos fazer. Outra coisa que eu sinto falta aqui, tentei fazer um apelo no primeiro culto aqui, chamar as pessoas à frente para orar. Sabe, tentei chamar no primeiro culto aqui, ficou muito, mas não dá para orar assim, porque fica muito apertado aqui. Nós precisamos do espaço também, poder orar pelas pessoas, fazer um apelo, né, pela palavra, a pessoa vir, a gente abençoar, liberar algo da parte de Deus de uma forma mais incisiva, né, mais assim, próxima. Mas infelizmente, por enquanto aqui, mas logo, logo a gente vai chegar. Amém, irmãos? Amém. Então ore por isso, porque nós estamos em negociação com o local, estamos tratando com esse local ainda. Esteja orando para que Deus abra essa porta em nome do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de falar com os irmãos hoje sobre uma reunião poderosa. Uma reunião poderosa na casa de Jesus. Sabe, nós somos uma igreja em célula, né? E a Bíblia fala, lá em Atos capítulo 5, verso 42, que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de pregar e ensinar a Jesus o Cristo. Todos os dias, no templo e de casa em casa. Do que isso nos fala? Isso nos fala de um relacionamento muito próximo. Isso não nos fala de um relacionamento distante, onde nós nos encontramos só os domingos. Isso nos fala de um relacionamento próximo. Ele fala que todos os dias se reuniam no templo e de casa em casa. Eu fiquei pensando nessa questão de reunir no templo e casa em casa, como é que isso funciona, né? Eu falei para o Senhor, será que tem um texto na Bíblia que fala de uma reunião que teve na casa de Jesus? Aí eu achei um texto que fala sobre isso. Na verdade, nós compartilhamos esse texto mais uma vez, né, durante a semana aqui. Falou conosco durante a manhã também. Eu queria compartilhar com os irmãos de uma reunião poderosa que aconteceu na casa do Senhor Jesus. Então, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Então, olha só. Marcos capítulo 2, verso 1. Está ótimo. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Então, veja só. Jesus provavelmente estava pregando, evidentemente estava pregando, ministrando a palavra, andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, nas imediações ali, na Galileia, em Jerusalém. E aí, correu-se a notícia que Jesus tinha voltado para Cafarnaum e estava na casa dele. Estava de retorno. E olha o que aconteceu. No verso 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar. E anunciava-lhes a palavra. As pessoas, quando souberam que Jesus tinha voltado, o que elas fizeram? Elas foram para a casa de Jesus, de livre e espontânea vontade. Jesus está lá, vamos para a casa dele, vamos lá. E elas foram lá. E a Bíblia fala que eram tantas pessoas
que afluíram, que foram para lá, que a porta da casa estava entupida, não passava mais ninguém ali. E Jesus estava ali, estava fazendo o quê? Ministrando a palavra, ensinando a palavra, pregando a palavra, pregando as boas novas. É isso que Jesus estava fazendo ali, naquele lugar. Não é? Que mais? Verso 3, olha só. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que, ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala esse deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Veja só, era uma reunião na casa de Jesus. Talvez uma reunião em célula. Era uma reunião na casa do Senhor Jesus. E ali nós observamos que tinha 3 tipos de pessoas ali. E quando eu estava meditando sobre esse texto, eu também percebo que existem 3 tipos de pessoas que vão às nossas células, que vão às casas onde a nossa célula se reúne. 3 tipos de pessoas que também vêm aos nossos cultos, que participam dos nossos cultos, muitas vezes. 3 tipos de pessoas que nós precisamos identificar essas pessoas para saber como lidar com elas. Só isso. Então, saber que existem esses 3 tipos de pessoas em nosso meio. Porque existia já no tempo de Jesus. E se existia já no tempo de Jesus, evidentemente vai existir em nosso meio também. Vai existir em nossos dias também. Pastor, mas que tipo de pessoas que eram essas que existiam no tempo de Jesus? Então, o primeiro tipo de pessoa que nós enxergamos aqui são essas muitas pessoas que afluíram ou que iam lá na casa de Jesus. São essas pessoas que iam lá, mas não iam pelo motivo correto. Sabe, elas iam lá por curiosidade, talvez, ou era aquela multidão que estava ali porque Jesus estava lá. Eles ficaram sabendo: olha, Jesus está lá na casa dele, vamos lá ver. E a Bíblia fala que esse povo, eles tumultuavam, se fechavam o ambiente, não deixavam, estavam ali. Sabe, nossas células também tem pessoas assim. Elas vão às nossas células, mas, na verdade, elas não vão pelo motivo correto. Elas vão simplesmente para observar, simplesmente para verificar, simplesmente para ver se algo acontece, para ver se alguém é curado, para ver se alguém é liberto. Sabe, elas vão lá para ver se o que estão falando ali sobre aquela reunião é verdade. Elas vão lá para ver uma boa palavra. Elas vão lá para ver algo que agrade o seu coração. Elas vão lá para só observar. Existem pessoas que são assim. Até no tempo de Jesus era assim. As pessoas estavam indo lá. Mas qual que era o motivo delas estarem indo lá? Por que elas estavam indo lá? Sabe, esse é um grupo de pessoas. É um tipo de pessoa. É um grupo de pessoas que até hoje tem em nosso meio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você está se preparando para vir para esse culto aqui, o que você pensa? Quando você está lá tomando banho para vir para esse culto aqui, o que você pensa? Você toma banho para vir para o culto também, irmão? Sim ou não? Quando você está tomando banho, o que você pensa? O que passa para a sua cabeça? Eu vou lá para o culto hoje. Tá, mas fazer o quê? Não, talvez tenha um bom louvor lá. Eu vou lá porque a palavra até é razoável. Então eu vou lá para ver isso. Para quem sabe eu sair de lá com o meu coração agradado, para eu sair de lá feliz. Não, eu tenho que sair de lá feliz, né? Porque afinal de contas, Deus quer que eu seja feliz. Então eu vou lá por causa disso. Talvez isso seja um motivo.
Talvez o seu motivo vir aqui é porque alguém te convida, insiste com você para vir aqui, e você fala, eu vou lá para não deixar ele chateado, para não deixar ela chateada, para não deixar meu marido chateado, minha esposa chateada, meu filho chateado, então eu vou lá. Então é um motivo também, e você vem somando com essa multidão, com essas pessoas que fazem parte desse grupo de multidão que vão lá para observar, para olhar, para ver o que está acontecendo, para ver, afinal de contas, eu não tenho o que fazer em casa mesmo, então eu vou lá ver esse Jesus aí. Sabe, existia um povo assim, esse Jesus está aí, está na casa dele, vamos lá ver o que está acontecendo. Vamos lá dar uma observada nesse Jesus aí. Diz que ele está curando pessoas por aí, está libertando outros, né? Está prosperando aqui e acolá. Vamos lá dar uma olhadinha nesse Jesus? Existem pessoas que são assim. Os irmãos concordam comigo que existem pessoas que são assim? Sim ou não? Sabe, isso é fato. Não dá para tapar o sol com a peneira. Existem pessoas que são assim. Esse é um grupo de pessoas que nós enxergamos claramente nesse texto aqui. Eles estavam lá, mas estavam só para observar. Pergunta ao teu irmão, você faz parte desse grupo? Responde para ele, o que você faz? Sabe, irmãos, existem pessoas que simplesmente dormem. A pessoa vem e dorme. Mas não está longe. Sabe, não está ligado no negócio, parece que desligou. Mas como é que Deus vai atuar na vida de uma pessoa assim? Fala para mim. Como é que Jesus vai fazer algo na vida de uma pessoa assim? Esses que estavam lá, estavam visitando Jesus, que estavam lá olhando Jesus, você acha que Deus fez alguma coisa na vida deles? Essa multidão que estava à porta de Jesus, sim, estava uma multidão. Você acha que Deus fez alguma coisa? Jesus fez alguma coisa na vida deles? Fez sim ou não, irmãos? Não. Por que não fez? Porque não estava agindo corretamente. Não estava se posicionando corretamente. Mas não era só esse grupo de pessoas que tinham lá. Existia um outro tipo de pessoa que estava lá. Um outro grupo de pessoas que estavam lá. Quem que eram o outro grupo de pessoas que estava lá? Os escribas. Quem eram os escribas, pastor? Os escribas eram os religiosos. Eram aqueles que estavam ali na casa de Jesus. E a Bíblia diz que eles estavam ali sentados. Você quer ver só? Aqui, ó, verso 6. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. O que eles estavam fazendo ali? Os escribas, os religiosos, eles estavam ali para observar Jesus também. Mas só que além de observar, estavam para julgar Jesus. Julgar as ações de Jesus. Esses religiosos, não é diferente hoje, meu irmão. Sabe, às vezes eles vão nas nossas células. Eles vão lá e ficam observando o que o líder de célula vai falar, né, o que eles vão compartilhar ali. E aí eles ficam procurando uma falha teológica, uma brecha, sabe, alguma coisa que ele possa falar, alguma coisa que ele possa falar, isso aí não é de Deus, isso aí não está na Bíblia. Tarará, tarará. Eles ficam ali observando. São os religiosos, são os escribas do texto de Jesus. Eles estavam lá, os escribas estavam lá. Mas sabe o que os escribas estavam fazendo lá? Esperando uma oportunidade. Só que Jesus sacou antes. A Bíblia fala que eles arrazoavam em seus corações, no coração ainda. E Jesus já percebeu. Jesus já olhou para ele e falou assim, você está arrazoando alguma coisa no seu coração aí, né? E o que eles estavam arrazoando no coração deles? Olha só o que Jesus fala. No verso 7. Por que fala esse deste modo? Olha o que eles estavam falando. Por que Jesus fala esse desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Jesus, percebendo, verso 8, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhe, por que arrazoais estas coisas em vosso coração? Por que estão pensando assim? Por que vocês estão falando que eu não sou Deus? Por que vocês estão falando que eu não posso perdoar pecado? Por que vocês arrazoam isso em seus corações? Esse é um outro grupo. Estava lá na célula de Jesus. Você acha que não vai estar na sua? Estava lá na célula de Jesus, na casa de Jesus. Você acha que não vai estar aqui na casa de Jesus, aqui na igreja? Você acha que não vai estar? Claro que vai, meu irmão. Não seja tolo. Eles estão aqui. Pastor, aqui nessa igreja? Não, nossa não, na outra lá. Mas existem pessoas assim. Então presta atenção, dois grupos
de pessoas que vão nas nossas reuniões. Primeiro, aquele que vai para observar. Estava na reunião de Jesus, estava lá observando Jesus. Multidão, só olhando. Segundo grupo de pessoas, aqueles que vão para criticar, os escribas, os religiosos, aqueles que acham que sabem alguma coisa, aqueles crentes dinossauros, já viu crente dinossauro, irmãos? Anos e anos de igreja, mas não produziu nada para Deus ainda. Não produziu nada para o reino de Deus ainda. E esses são perigosos, porque muitas vezes vão... Eu tinha um na minha cela, vou ser franco com você. Eu meio que dei uma estirpada, né, nesse crente lá, né, dessa pessoa lá. Eu falei, irmão, não tem jeito, toda coisa que eu falo, fala contra. Pode falar contra a minha opinião, não tem problema nenhum. O que eu não admito é falar contra a palavra de Deus. Isso eu não admito. Pode falar contra aquilo que eu acho. Sabe o que eu acho não interessa mesmo para nada. Minha opinião não interessa para nada mesmo. Mas, irmão, quando fala contra a palavra de Deus, que é viva e eficaz, a palavra de Deus que é poderosa para separar alma de espírito, a palavra de Deus que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a palavra de Deus que serve para corrigir, aí eu não aceito. Sabe, tem gente assim. Eles estavam lá, eram os escribas, eram os religiosos, estavam lá para falar contra Jesus. Contra o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus foi enfático. Mas, irmãos, esses dois grupos, evidentemente, não têm muito acesso a Jesus. Mas ainda tem um terceiro grupo. É o terceiro grupo. Que terceiro grupo que é esse, pastor? Esse terceiro grupo é aquele que estava ali por um motivo. Por um propósito. Eles estavam ali buscando algo de Jesus. Pastor, que grupo que é esse? Esse aqui, olha só. Verso 3. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Esse é outro grupo. Eu fico pensando, como é que é isso? Sabe, eles estavam lá, de repente, vivendo as suas vidas normais. Aí alguém falou, olha, Jesus voltou para a casa dele. Jesus está aqui em Cafarnaum. Irmãos, e com certeza eles pensaram assim, uai, então vamos lá ter com Jesus também. Mas... e o nosso amigo? E aquele que está paralítico? E aquele que não consegue andar sozinho? O que a gente faz com ele? Ele é nosso amigo. Nós vamos deixá-lo aqui? Não. Vamos levá-lo junto. Vamos levá-lo para lá também. Vamos levá-lo até onde está Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é algo espiritual, meu irmão. Às vezes nós lemos a Bíblia e não conseguimos trazer o que Jesus quer falar conosco, aquilo é algo espiritual. Eu vou falar algo para você, e entenda muito bem o que eu vou te falar. Existem muitos que estão aí fora, estão paralíticos espiritualmente falando. Não conhecem Jesus. E se você não pegar uma maca espiritual e não trouxê-los para a igreja, eles vão continuar não conhecendo Jesus. E vão morrer sem conhecer Jesus. Vão morrer sem ser perdoados por Jesus. E vão para o inferno sem Jesus. Esse grupo é diferente. Esse grupo é um grupo que se importa com as pessoas. Esse grupo é um grupo que se importa realmente com o que Jesus veio para fazer, com o que Jesus pode fazer. E eles se preocuparam. E não pense você que aquela época lá era fácil de você conduzir alguém carregado por uma maca. Eles eram em 4. Cada um pegava numa haste de um como é que eu chamo isso? De um pau? Sei lá como é que chama. Uma madeira. Cada um pegava numa haste, uma haste na frente, outra haste atrás, outra haste na frente, outra haste atrás, a maca formada, e eles levando o paralítico, aquele que não conseguia andar sozinho, levando até onde estava Jesus. Já parou pensar nisso? Já parou pensar no esforço que eles fizeram para isso? Talvez andaram quilômetros. Porque você sabe, não tinha como levar um paralítico num cavalo. E também não tinha carro igual tem hoje, nem ambulância. Como é que eles levaram até Jesus? Talvez tenham andado quilômetros, levando esse paralítico até Jesus. Sabe, esse é um grupo de pessoas bem diferente dos outros dois. Esse é um grupo de pessoas bem diferente dos dois primeiros. Bem diferente daqueles que estavam lá só para observar. E muito mais diferente ainda daqueles que estavam lá só para criticar. Esse grupo se importava com as pessoas. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Com qual grupo nós mais nos parecemos hoje? Com qual grupo nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui na cidade de Ourinhos, mais nos parecemos hoje? Com o primeiro grupo? Com o segundo grupo?
Ou com esse terceiro grupo que se importa realmente com as pessoas? Que se importa realmente com aquele que está paralítico espiritualmente e que não consegue andar sozinho?